Eu fiz esse vídeo aqui inspirada na make que a Luísa Sonza estava usando na nova música dela, Mamacita. E aí eu falei, por que não fazer na Elsa? É uma referência. Só que, gente, eu já vou adiantando pra vocês, não deu muito certo. Foi, ficou bom, mas por ter sido uma referência, fugiu um pouco, entende? Eu meio que troquei as coisas. Eu vou tentar explicar pra vocês o que eu misturei aqui. A maquiagem ficou bonita, com relação à maquiagem ficou bem legal, mas não ficou fiel à minha referência. E eu acho que o que eu fiz aqui, que fez dar errado, as coisas não fluírem muito bem, foi o fato de que eu troquei. Então, na maquiagem aqui da referência da Luísa, o prata tá pro lado de fora e o preto tá ali na parte do central do olho, sabe? E aí eu fiz o contrário, eu fiz aquele cut crease de prata e fiz o redor preto. Então eu acho que foi aí que eu errei. Mas enfim, vamos ver, né, no que vai dar. Maquiagem digital aqui fazendo, tô nessa vibe, então vamos ver no que vai dar. Então eu comecei a fazer essa parte, criei uma nova camada e depois que eu criei uma nova camada eu coloquei por baixo, vim com o pincel desvanecer fazendo toda essa parte do côncavo da Luísa. Da Elsa, inspirada na maquiagem da Luísa. Vocês entenderam? Aí, nessa parte, vocês percebam que se eu tivesse feito a parte do meio do olho preto da Elsa, escurecido bastante esse olho da Elsa, feito um olho bem marcado preto, e nessa parte que eu fiz o preto esfumando pra fora, eu fizesse o prata, eu teria matado a charada da maquiagem. Mas eu fui lá e fiz o contrário. Não me arrependo, é experiência, acontece. O importante é que a maquiagem ficou legal e fica de aprendizado para a próxima vez eu prestar mais atenção. Mais uma coisa que deu muito certo foi a maquiagem de Natal. Inclusive, se você não assistiu, indico muito que você assista. Vá lá, tem aqui, olha, no vídeo anterior a esse, depois de você terminar de assistir esse, e assista. Porque eu peguei duas maquiagens de Natal de referência diferentes e fiz uma única maquiagem na Elsa, inspirada nessas duas maquiagens. Ficou sensacional, eu tô apaixonada por essa maquiagem. E aí, aquela coisa, eu comecei muito bem, aí eu peguei essa maquiagem de referência e realmente eu fui e me precipitei, não ficou tão fiel. Fui pegando a borracha e tirando toda essa parte de excesso da parte de dentro do olho. E aí, a gente já tem a base, né? Olha ali, gente, o olho da Luísa bem preto, com redor prata. E se você for ver a Elsa, a parte de dentro prata e o redor preto. Mas aí, eu criei uma nova camada. Vim e peguei o meu pincel de cabelo. Os cílios estavam um pouco fosco e aí eu decidi turbinar os cílios da Elsa para ficar até mais marcado. O bom do pincel que eu uso, que é o meu pincel, dá para ver os fios melhores. Fica assim um resultado, ao meu ver, bem melhor. Então eu fui fazendo, eu dei uma apagada, fui pegando o ritmo ali, porque eu queria que os fios ficassem bem demarcados, até para tirar a parte do fundo, né? Porque o fundo já estava desfocado. Então, se eu fizesse a parte dos cílios desfocado, eu acho que não ia ficar tão bom. Então, desse jeito aqui, deu certo. Depois que eu fiz isso, só vim com a borracha, tá, gente? Eu sei que a parte da raiz dos cílios não tá muito certinha, mas depois que eu faço a parte do olho da Elsa, dos dois lados, eu venho com a borracha e tiro o excesso, não tem muito segredo. Nesse segundo olho, vocês veem que eu já tô um pouco mais segura, né? Tipo, já vou fazendo mais fácil. Então, da primeira vez eu fiquei um pouco ressabiada. Dessa vez já fui fazendo os fios sem problema nenhum, sabendo que eu vou vir pegar a borracha e vou tirar o excesso de raiz e que tá tudo certo. Fui tirando essa parte aqui que vocês estão vendo, venho com a borracha. E agora sim eu venho tirando a parte aqui do excesso. Tirando esse excesso, eu vou pro outro lado. E aí eu também vou tirar esse excesso. Depois que eu fiz isso, a gente já tem os cílios da Elsa. Vocês veem que ficou bem basiquinho, com a raiz recortada, ficou simplesmente perfeito. Depois disso, eu venho com o rosa, um rosa bem mais claro. Eu coloquei no multiplicar, numa nova camada, só que esse rosa ficou diferente. Porque a Luísa, não sei se, eu acho que é por conta da luz. Mas é quase um tom de boca, sabe? Então eu fui lá e peguei um rosa bem clarinho. Não fez muita diferença, mas apliquei. Mas a diferença, o problema é que não foi a cor que eu escolhi.
foi o fato de eu ter deixado a maquiagem multiplicar, sabe assim? Então, eu fui tirando o excesso da boca, como vocês podem ver, e aí eu tiro, e aí o que acontece? Eu tava olhando ali a maquiagem da Luísa, tem um contorno bem puxado, e aí eu falei, por que não fazer contorno? E vou fazer contorno. Mas eu vim aqui com a parte com o cinza, e aí eu coloquei a camada em adicionar, coloquei um ponto de luz ali no meio, tá faltando ponto de luz, mas tá vendo que esse ponto de luz era pra estar do lado de fora, quase na sobrancelha, igual o da Luísa? Eu confundi, gente, eu misturei, eu inverti as coisas. Mas aí eu venho esfumando, depois que eu venho esfumando, eu vou atribuir para esse rosto o máximo de contorno que eu puder, porque o rosto da Luísa ali tá bem marcado, pelo que dá pra ver nesse trecho que eu pausei e tirei print, né? Então, eu venho com uma parte do laranja e venho com um tom mais, quase um tom amarronzado. E aí eu vou fazer a parte do contorno. Crio uma nova camada. E a parte do contorno, principalmente do nariz, eu tomo bastante cuidado. Porque se esse contorno ficar torto, tudo fica torto. Não fica bonito o resultado final, não fica legal. Então, eu tiro a parte da coluna de um nariz, de um lado, depois faço isso do outro. E aí, depois eu faço a parte do contorno. Depois eu faço do outro lado, essa parte do contorno. E faço também da parte da raiz dos fios. Depois eu venho com a parte de esfumar. E esfumo toda a parte aqui que vocês estão vendo. Ele dá uma mesclada muito bom. Mas o contorno, ele deu uma sumida. E eu precisava chamar mais atenção na parte do contorno. Então, para Elsa, eu venho com o tom mais claro do rosto da Elsa. O tom claro do claro mesmo, assim, onde tá batendo a luz. E vou colocando esses pontos de luz em algumas partes para ressaltar. Faço isso na ponta do nariz, no centro do nariz, na parte da testa. Faço uma leve camuflada também na parte do queixo e nas olheiras dela. Eu sei que é um desenho 3D, um lado é mais claro que o outro, por conta de sombra, luz, mas eu quis arriscar. Depois que eu fiz isso, eu venho esfumando tudo. Acho que faz uma baita de uma diferença, dá uma iluminada muito legal no rosto. Inclusive, eu acho que eu vou aderir. E ficou assim a maquiagem. Ficou parecida com a da Luísa? Não ficou parecida, mas assim, é referência e acontece. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma novidade. Eu acho que realmente o que eu errei nessa referência, nessa maquiagem, foi ter invertido as coisas. Então, era para ter ficado o prata pro lado de fora e o preto pro lado de dentro. Se eu animar, eu faço desse jeito, que é o jeito certo que eu acho que eu não fiz, que eu inverti. Se não, vai ficar só com esse vídeo mesmo e até o próximo.